Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você tem vontade de fazer um intercâmbio na Irlanda ou pretende, futuramente vir para a Irlanda estudar, fique nesse vídeo que hoje nós vamos falar tudo o que foi necessário para nós da saída do Brasil até aqui e todas as documentações, todos os passos a passos que você precisa fazer assim que chega aqui na Irlanda. Então fica nesse vídeo e vem com a gente. Então, pessoal, para o vídeo ficar mais organizado, a gente decidiu separar por tópicos para facilitar um pouco para vocês. E o primeiro deles, que eu acho importante é por que a Irlanda? Por que a gente escolheu a Irlanda? Por que a Irlanda é um destino tão visado para muitos brasileiros, porque tem bastante brasileiros vindo para cá. E o motivo é simples, a Irlanda é um dos poucos países hoje que permite você estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo, Então hoje a gente tem provavelmente Irlanda, Malta, Austrália e Nova Zelândia, que são os grandes países da língua inglesa, que permite você estudar inglês e trabalhar. Canadá, Estados Unidos e outros países te permitem estudar, mas não te permitem trabalhar para custear um pouco desse curso, Porque, querendo ou não, se você não trabalha, é difícil você se manter, você tem que trazer muito dinheiro e acaba que nem todo mundo tem essa acessibilidade. Então a Irlanda tem esse programa do governo que permite você vir trabalhar, se for um curso longo, como a gente vai comentar aqui, e aí você pode trabalhar 20 horas por semana. Então a gente vai explicar mais pra frente. E o segundo ponto, do motivo que nós escolhemos a Irlanda, para nós foi a comprovação financeira. Também, o valor da comprovação financeira. Outros países ficava uma comprovação financeira um pouco maior, o que para nós era um pouco mais difícil de conseguir um montante de dinheiro para a gente vir juntos. Então a gente acabou juntando o útil ao agradável, então um país que permitia a gente trabalhar, estudar e com uma comprovação menor, e a gente não precisou de visto para entrar, Exatamente. Então é um pouco mais facilitada essa entrada no país. Então, explicando melhor, assim como outros países, como funciona? Você tira o visto, paga o visto tudo antes, no Brasil. Depois do visto aprovado, você pode entrar no país. Por exemplo, a Austrália. Eu vejo muita história do pessoal que tem o visto negado por algum motivo e não pode nem entrar. A Irlanda é diferente. Você não precisa de visto, você entra aqui sem o visto, comprova alguns documentos na entrada do país. Depois que você entrou, você agenda com o agente de imigração, comprova tudo certinho e eles te dão um visto, se você tiver todos os documentos, que a gente vai comentar aqui também. Então é uma outra vantagem da Irlanda, Um outro ponto positivo também para quem está pensando em fazer intercâmbio é a Europa, Querendo ou não, a gente está aqui na Europa, então a gente tem uma vantagem de estar mais próximo de vários países, como Inglaterra, Reino Unido, Espanha, Portugal, França. Então, querendo ou não, é uma localização muito boa para quem gosta de viajar. Muita gente vem para cá por esse motivo. Consegue estudar inglês, melhor inglês, viaja um pouco, trabalha para custear tudo isso. Então é um destino muito bem visado. Se você for para a Austrália e Nova Zelândia, você está bem longe da civilização aí, Então é um ponto positivo também. Isso é algo para se pôr na balança, Então, apesar de o nosso destino principal não era a Irlanda, antes da gente vir fazer o intercâmbio, então a gente visava muito a Nova Zelândia, mas por questões burocráticas, questões de trabalho, da nossa idade também, a gente acabou deixando esse plano de lado um pouco. E a gente também tinha a pretensão de viajar um pouco mais. Exato. Igual o Gabriel falou, lá, por ser muito afastado, dificultaria tanto a ida para o Brasil, tanto outros países, porque acaba ficando tudo muito mais caro. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem voos, para outro país que demora 1 hora. 1 hora e meia e é barato, Muito barato. Menos de 50 euros você Então você consegue visitar um país ou outro ali com muita mais facilidade. Coisa que, se você estiver na Nova Zelândia, vai ser, além de ser longo, vai ser caro, Então acaba que se a gente fosse para lá, a gente ia visitar mais aquele meio, Nova Zelândia em si, a Austrália, ali, Então a gente optou por, vamos conhecer então, vamos tentar. Sim, infelizmente a gente ainda não conseguiu viajar desde que nós chegamos, não faz muito tempo, mas no começo a gente foca muito mais na parte burocrática e resolução, conseguir emprego, mas futuramente vem uma viagem por aí, então vocês acompanham o nosso canal para não perder também, que provavelmente a gente vai fazer vlog, Certamente. E se você quer vir aqui para Irlanda,
Tem uma outra coisa que você também tem que levar em consideração, é qual cidade escolher aqui na Irlanda. A gente tem as principais, né? Que tem escolas de inglês, né? Não são todas que tem, mas as principais a gente vai comentar e falar um pouquinho de ponto positivo e negativo de cada uma. A gente escolheu Cork porque é uma cidade não tão pequena, não tão grande, que tem uma infraestrutura boa, tem escolas boas, e a gente optou assim, a gente pôs na balança, não, beleza, né, vamos escolher Cork. É uma cidade muito gostosa, muito agradável, igual eu falei, tem uma infraestrutura de cidade grande, é um climinha mais interior, né, então a gente gostou pra caramba. Sim. Se você gosta de badalada, gosta de cidade agitada, estilo São Paulo, a gente recomenda Dublin, né, que é a capital do país. É uma cidade enorme, muito grande, a gente teve que ir lá para fazer o nosso visto, né? Se você gosta mais dessa muvuca, dessa, vamos dizer, esse agito, eu acredito que o perfil melhor é Dublin, que tem mais escolas, tem muito mais escolas que aqui, então você tem mais opções para escolher, mas você perde um pouco às vezes da qualidade de vida, às vezes um deslocamento, é uma cidade grande, então dependendo de onde for sua escola e seu trabalho, você pode estar meio longe de tudo isso, vai depender de transporte público. Então, tem que pôr na balança o que você gosta, né? Isso. A gente tem também... Posso falar? E Cork, né, é a segunda maior cidade da Irlanda. Exatamente, esqueci de falar. Dublin é a primeira, Cork é a segunda. Só que é uma diferença gritante de uma para outra, em questão de população. Então, Dublin tem mais de 1 milhão, mais de 1 né? milhão, e Cork tem ali na faixa de 200, 250 mil. Acho que não dá nem 200, né? Então... 200 mil habitantes. Então, a gente veio de uma cidade do Brasil que é interior de São Paulo. A gente está acostumado, né, com uma cidade menor, que tem uma segurança maior, porque querendo ou não, quanto mais pessoas, mais nacionalidades, viram a questão da cultura também. A gente queria imergir um pouco mais na cultura, então se você também pretende imergir um pouco mais, talvez Dublin não seja a melhor opção. Muitos e muitos brasileiros vão para Dublin como primeira opção. Cork, apesar de ser a segunda maior, ter assim, menos 1/4 de população que Dublin, ainda tem muito brasileiro, muito mais do que a gente imaginou. Troma bastante. Então, de proporção, aqui que é uma cidade pequena, você encontra brasileiro em todos os lugares, no mercado, no restaurante, no parque, qualquer lugar que você for, você encontra brasileiro. As turmas nas escolas é composta de 90% brasileiros dentro da sala. Então, quanto maior a cidade, a chance de você conviver com mais brasileiros é maior também. Exatamente. E aí as duas outras cidades que a gente tem, né? Que seria Galway e Limerick. A gente não sabe muito das duas, mas a gente sabe que tem estrutura de escola. O pessoal gosta bastante, mas é bem interiorzão. São cidades menores. Então você vai ver talvez um pouco mais da cultura realmente irlandesa, mais no fundo. Mas são cidades menores, mais tranquilas, mais seguras. Então vai um pouco do que você quer vivenciar aqui, que você gosta de agito, vai para a cidade grande de Dublin. Quero tranquilidade, quero qualidade de vida, sossego, quero morar perto ali. Eu acho que vale a pena ir Cork, Limerick ou Galway, né? Então, para contextualizar vocês, nós viemos por uma agência. Você tem a possibilidade de fazer esse processo de procurar escola, visto, seguro, sozinho, só que leva um pouco mais de tempo e você pode também ter um problema de, às vezes, não conhecer muito bem, né? Deixar algumas documentações para trás, ou a escola você não escolheu uma tão boa e acaba tendo problemas futuros. Então, para evitar isso, a gente acabou preferindo fechar com uma agência para facilitar esse processo para nós. É mais fácil, é mais prático, mas é mais caro. Você paga um pouco além, mas para ter essa praticidade. A gente dividiu o intercâmbio, né? Então fica mais fácil de pagar. E eles já praticamente fizeram tudo por nós. As documentações eles colocam no portal, você só baixa, imprime e passa na migração. O contato com a escola eles que fazem. Então, assim, basicamente é só pagar os boletos e esperar o dia do intercâmbio. Eles instruem também, né, a questão da passagem e tudo mais. Acomodação, toda essa parte. Então, a gente não fechou a nossa acomodação com a agência, a gente só fechou a passagem aérea e o intercâmbio e os seguros, né? Exato. Então
vai do que você quer. Se você é uma pessoa mais sussada, gosta de fazer uma coisa mais... quero ir a fundo, quero entender, quero fazer, venha por conta que dá certo. A gente conhece gente que veio desse jeito, deu certo. E a gente conhece também muita gente que veio com a agência, que é mais prático, né? Se a gente fosse hoje renovar, né? A gente vai renovando o curso, a gente vai fazer por nossa conta porque não precisa mais da agência. A gente já entendeu como funciona, né? Mas quem vem de fora, eu não sei a diferença que dá. A gente não sabe essa diferença, mas... Sabe que é um pouco mais caro pela agência, mas a gente não sabe medir exatamente, né? Exemplo, a diferença. Se o intercâmbio é 10 mil por conta e é 12 pela agência. Dependendo, compensa essa facilidade, né? Vai de cada um, é bem pessoal. E como a gente fechou, né? Decidiu fechar o intercâmbio menos de um mês para a data de embarque. Então, nós dois trabalhando, acabava que não sobrava tanto tempo também para ir a fundo pesquisar. Então, esse também foi um dos motivos que a gente decidiu fechar com a agência para ficar mais tranquilo e não ter tanta preocupação por falta de tempo também. E como funciona o intercâmbio aqui na Irlanda, né? Qual é o programa do governo que te permite trabalhar e estudar aqui? Então, hoje a Irlanda tem esse programa aberto, que é um programa de inglês de 25 semanas no mínimo, né? Que dariam aí em torno de 8 meses total, sendo que esses 8 meses você estuda 6 meses e tem 2 meses de férias. Então, se você comprar um curso dessa duração, você tem o direito de vir para cá, estudar, né? Você precisa estudar e pode trabalhar também 20 horas semanais e aos períodos de verão, né? Você pode trabalhar 40 horas semanais. Então, hoje eu estou, né? Igual eu peguei férias, você também está. Então, aqui no período de verão, de junho a setembro, mesmo você tendo o visto de estudante, que são as 20 horas semanais que permite ser trabalhado, nesse período, né, nesses meses específicos, você pode trabalhar full time. Então eu peguei, né, férias da escola, um mês de férias, e estou trabalhando full time agora no verão. Se eu não me engano, em dezembro também tem ali um período que você pode pegar também, trabalhar full time, mas seriam somente essas 2 épocas do ano. Mas é claro que tem pessoas que fazem mais do que essas 20 horas permitidas. E vale lembrar, né, que o governo faz uma vista grossa com isso, né? Não é recomendação aqui, mas o pessoal fala que o governo não fiscaliza tão bem, sabe que o pessoal até faz mais e tudo mais, mas em tese, por lei, você só pode trabalhar 20 horas semanais, salvo a exceção que a Fran comentou. E vale também ressaltar, né, que você precisa obrigatoriamente cumprir as suas horas escolares. Não pode deixar isso como um segundo plano. Aqui você é um estudante e você tem que ter no mínimo 85% de presença. Então tem gente que acha que vou deixar a escola de lado, vou trabalhar uns 40 horas. Não pode, aqui é bem certinho isso. Eles acompanham bastante. Então não se levem pela emoção de ficar, eu quero trabalhar mais, fazer dinheiro. Se você focar só no trabalho e deixar a escola de lado, você não consegue renovar e você vai ter que sair mais cedo daqui, né? Então, levem a sério a escola, porque o seu visto aqui é estudante. Isso. Aí, então, voltando na parte das documentações, né, de quando a gente fechou o intercâmbio. Então, a gente fechou a escola, a acomodação, passagem e o seguro governamental, que é obrigatório, e o seguro... seguro viagem, vamos dizer, né? Que é o particular, vamos dizer, que é algo a mais que a gente, para evitar qualquer coisa, a gente optou por, vamos contratar, se acontecer alguma coisa a gente tem uma assistência a mais, né? Isso. Então a gente optou por isso, mas não é só isso que você precisa para fazer o intercâmbio, você precisa de muito além disso, né? Sim. Que a gente separou aí, né? Eu esqueci agora de cabeça, mas o principal deles é o dinheiro, é a comprovação financeira. Então a Irlanda pede para que você entre no país com no mínimo 6.665 euros, né? Por pessoa. Então você entrando aqui, você tem que falar assim, não, eu tenho esse dinheiro comprovado, mostrar o extrato recente, falando, olha, eu tenho esse dinheiro. E esse dinheiro, né, ele serve para quê? Para provar com o governo que você está entrando no país e tem
vamos dizer assim, uma estrutura suficiente para ficar alguns meses aqui e ficar sem emprego, né? Ele sabe que talvez você não vai conseguir emprego tão rápido. Então, para você não chegar aqui sem nada e ficar como um mendigo, ele te perde esse tanto de dinheiro. É muito, né? É bastante dinheiro. Mas você tem que ter. Então, esse é o principal. Quando a gente passa, né, na imigração, já que assim que você chega aqui em Dublin, né, a gente pegou o voo para Dublin, então você pode vir ou por Dublin ou por Cork, então independente, eles te pedem as documentações. Então, além do seu passaporte válido, né, dentro da validade, a comprovação, que o Gabriel falou, a gente precisa imprimir o extrato. A gente também precisou mostrar a carta da escola, da matrícula, para comprovar que você está estudando, que você está matriculado, né, na verdade. A acomodação, que você tem um lugar para ficar, seja temporário, seja fixo, você tem que mostrar ali o endereço, seu comprovante de residência, ou também o seguro governamental, eles pediram. Obrigatório, né? Obrigatório. Então, para mim, eles pediram apenas isso. Para você pedir alguma coisa diferente ou não? Não, mas tem a passagem de volta, né? Ah, é verdade. E a passagem de volta. No meu caso, em Dublin, ela nem olhou. No dele olhou, então assim, é algo também que é recomendado você ter a passagem de volta para o seu país no tempo ali determinado que finalizaria o seu intercâmbio de 8 meses. Mas quando a gente fez a parada em Portugal, né, a nossa conexão, eles frisaram bastante em cima dessa passagem. Então é bom você ter com você para comprovar, porque eles podem sim pedir. O que é essa passagem? É uma passagem de em volta, saída da Irlanda. Então você está falando, entrei hoje e vou sair no final do meu curso. Então o governo pede para você, não, beleza, você vai sair da Irlanda depois? Então me comprova essa passagem. Não necessariamente precisa ser uma passagem para o Brasil, você só precisa estar saindo da Irlanda. Para alguns países da Europa também já serve. Então muita gente faz o quê? Compra uma passagem de saída da Irlanda, ou que possa cancelar depois, ou às vezes a pessoa pode até usar para sair. Porque tem muita gente que não faz só os 8 meses. A gente esqueceu de falar, né? Esse curso, né? Esse visto te permite renovar mais 2 vezes de 8 meses. Isso, um total de 2 anos. Total de 2 anos. Então, muita gente fica aqui o quê? 8 meses, renova mais 8, renova mais 8. Então, se você vai renovar, você não vai sair da Irlanda depois de 8 meses. Então, você pode comprar uma passagem para a Europa ali. E viajar, né? Usar ela, já que você não vai embora em si. Ou então, você pode comprar para o Brasil mesmo, mas se você não voltar, você pode estar perdendo a passagem. Né? Então... No nosso caso, a gente comprou uma passagem para Amsterdã, porque também tem isso, não é qualquer país. Tem uma lista, né? Tem uma lista de países permitidos e a gente comprou para Amsterdã, só que a gente comprou a passagem que a gente, se cancelasse dentro do prazo, a gente era reembolsado 100%, então para nós valeu a pena. A gente chegando aqui, fez o visto, o PPS, fez todas as documentações, gente cancelou a passagem e voltou todo o dinheiro, 98%, porque a gente sabia que a gente não ia sair, né, naquela data. Então, valeu a pena aí, mas vai de cada um, o que achar melhor. Então, esses são os documentos que você precisa para entrar dentro do país. Você depois, chegando aqui no país, você tem que ir atrás de outras documentações, como o seu PPS, o seu visto, o Lipcard, né, que os estudantes usam bastante aqui, que é o cartão para você pagar mais barato a passagem de ônibus, seja para Dublin, né, seja para os ônibus aqui de dentro da cidade mesmo. E depois que você chegar aqui na Irlanda, você precisa de alguns outros documentos, além daqueles que você trouxe. Aqueles que você trouxe é para você chegar aqui e comprovar que você vai estudar. Mas aqui, vivendo aqui, você precisa de mais alguns. E o principal deles é o IRP, né, que é o seu Irish Residence Permit, que é o seu cartão de permissão de residência aqui no país. E ele você só consegue ele fazendo o agendamento que a gente comentou, né? Do visto, que é o quê? Você vai lá na imigração, lá em Dublin, e vai mostrar tudo que você tem, e fala assim, não, realmente eu vou fazer, eu vou estudar, e aqui é minha comprovação. E aí eles falam assim, não, realmente está tudo certo. E aí eles te mandam um cartãozinho com data de validade até o dia que você pode ficar no país. Então lá a gente fala, você entrou em março, você vai ficar até, por exemplo, novembro aqui no país. Então ele só é válido daquela data. E isso praticamente, depois que você tem ele, é o que realmente todo mundo usa, né? Para poder provar que assim, não, eu posso morar aqui, esse cartão
comprova isso. Então, para você fazer, né, o visto, você precisa fazer um agendamento no site do governo. Esse agendamento você só consegue fazer depois que você chega aqui na Irlanda. Ele antes dava para fazer do Brasil, aí parece que bloquearam. Então, na hora que você chega, você consegue agendar. Normalmente, os pessoal, né, a gente também conseguia datas depois de 3 meses que você já estava aqui. Então, a gente chegou em março, estava só para junho, né? Só para junho. O nosso visto. Só que você pode ir entrando todos os dias, né, no site que eles vão disponibilizando vagas. E assim a gente conseguiu adiantar para a segunda semana que a gente estava aqui. A gente fez o visto na segunda semana, deu certo da gente ir para Dublin. Então, é demorado, você raramente consegue já de cara uma data para aquela semana ou para aquele mês, mas aí é só você ficar tentando, entrando, que tá funcionando, tá dando certo de adiantar essa data. Exatamente. E o segundo deles, né, o segundo documento muito importante também, precisa ter, é o PPS, que é o Public Personal Card, que seria o seu CPF aqui na Irlanda. Então é um número que você tem, um cartão, que ele te dá acesso aos serviços públicos, tem vários benefícios dele, mas é como se fosse o CPF. Então, para você trabalhar com o TPS, qualquer coisinha, eu fiz um exame de vista hoje, eu precisei mostrar o meu PPS, então você precisa dele. Antigamente era mais difícil, né? Um pouquinho antes da gente chegar, a gente tinha relatos, a gente via muito conteúdo. Precisava da carta do empregador. Você precisava arrumar um emprego, o empregador precisa te dar uma carta falando, não, eu quero dar um emprego para ele, para você pedir ao governo, ao órgão, olha, preciso do PPS porque eu preciso trabalhar. Agora não, agora é muito mais fácil, né? Então se você vem como estudante, você precisa praticamente do passaporte, uma carta comprovante da escola, de residência, né? Pode ser ali seu seguro governamental, por exemplo, que tem o seu endereço, e a carta da escola. Então, você basicamente mostra para o governo assim, não, preciso do serviço público, né? Preciso desse cartão, porque eu estou estudando aqui e morando aqui, então eu preciso dele. E aí, saindo ele... E tanto o visto quanto o PPS, depois que nós fizemos, deu um prazo ali de 10 dias e ele já chega em casa. Aqui é bem diferente que a gente agora que está acostumando. Tudo que você vai fazer chega por carta na sua casa, então no endereço que você colocou. Algo importantíssimo que para você conseguir um emprego, eles vão pedir uma conta no banco, válida aqui na Irlanda. Então tem o banco digital que o pessoal usa aqui, que é o Revolut. Muitos empregadores aceitam a conta aberta com o IBAN daqui, né? Tem que abrir aqui, né? O IBAN daqui, ou abrir num banco físico, que foi o nosso caso. A gente preferiu, né, abrir aqui no banco físico. E também é tudo por meio de cartas que chega, assim. Então demora um pouco. Chega primeiro uma carta com a senha, depois chega outra carta com o cartão. Então é bom, assim que você chegar, você já correr atrás disso, porque aí quando você tiver um emprego, você já está com tudo certinho para receber. Exatamente. Então os 3 principais são esses, né? Você chegando aqui, você precisa dos 3, foca nisso para você conseguir organizar a sua vida burocrática. E o quarto, né? E os principais bancos, tá? Que recomendado, que foram recomendados pela nossa agência também. É o AIB ou o Bank of Ireland, né? São os 2 principais aqui. Que os 2 funcionam para tudo, então vai de cada um aí. A preferência de qualquer um dos 2. E o quarto, né, documento, sim, é importante, mas foca nos 3 primeiros. É o Leap Card, né? Que é o seu cartão de usar transporte, seja ele transporte público ou até mesmo privado, né? Ele é um cartão como se fosse, não sei no Brasil, cartão de metrô, exemplo, ônibus, né? De ônibus. E aí você compra ele, né? Como estudante você tem taxas muito melhores, né? Quase metade do preço ali, muito mais em conta. Para andar dentro da cidade, por exemplo, paga 65 cents. Aqui em Cork. Aqui em Cork. E aí em Dublin, aí funciona para tudo. Funciona para o Luas lá em Dublin, funciona para os ônibus aqui da cidade. E os que vão para Dublin também, né? Os que vai para Dublin também você tem mais desconto. Se você mudar de cidade aqui mais perto também, ele funciona. E é bem simples, você pede ele online, tem que ter uma carta da escola específica também. E põe lá, prova algumas coisinhas, tira uma foto, pede para eles te mandam em casa, você tem que já carregar 5 euros. E é basicamente você tem o celular, carrega ele e vai usando. É bem simples, bem prático.
Quem vai usar transporte público aqui, vai usar ônibus, tem que ter. Precisa porque é mais em conta. Então, como estudante, mesmo que você traga 6.000 e lá vai fumaça euros, a gente quer economizar em tudo. Com certeza. E tem também, né, já falando dessa parte de ônibus, o aplicativo, porque seria uma opção até que não saia o Lipcard. Exatamente. Também aqui tem o TFI Go, né, que é um aplicativo excelente também, que dá para usar, que é da própria organizadora de ônibus aqui. E você compra os tickets ali mesmo, né, as passagens, e pode usar da mesma forma. Então, tanto um quanto o outro vai funcionar, mas tem alguns tipos de ônibus que não aceitam TFI Go, porque algumas são empresas cadastradas diferentes. E tem alguma empresa que talvez não está lá. Então, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, né, em outra cidade, e eu pego um ônibus de uma linha que é outra empresa, e eles não usam TFI Go, mas aceitam Lipcard. Acho que praticamente todos aceitam Lipcard, né? O TFI Go não necessariamente, mas se você vier para Dublin, Cork, provavelmente o TFI Go vai te servir bastante até o Lipcard chegar, porque às vezes demora ali uns 10, 15 dias, dependendo. No meu caso demorou até mais, e quando eu fui fazer o visto para Dublin não ficou pronto. A gente fez no mesmo dia o processo, mas deu um problema na máquina, conseguiu imprimir o cartão do Gabriel, mas o meu não. Então, às vezes pode demorar um pouquinho mais por essas questões, assim, burocráticas mesmo. E esses documentos, eles são bem importantes para você começar a trabalhar. Eles não são... com o PPS você já consegue trabalhar, mas pela minha experiência, né, que eu já estou no meu segundo emprego aqui na Irlanda, todos eles, na entrevista, já perguntaram sobre o visto, se já tinham visto. IRP, né? O IRP. Então, uma experiência que a gente teve, né, e de pessoas que a gente conhece também, que parece que os empregos, a vida, ela só começa de fato a encaminhar quando você tem o visto, por mais que você possa trabalhar só com o PPS em mãos. Então é bem importante tentar agilizar o quanto antes, se sua intenção é chegar aqui e já começar a trabalhar. Então esse foi o resumo de tudo que a gente precisou desde o Brasil até chegar aqui e aqui também para conseguir trabalho. Caso a gente tenha esquecido de falar alguma parte ou você tenha curiosidade, quer que a gente se aprofunde em algum dos tópicos, deixe seu comentário aqui que a gente ou faz uma parte 2 ou responde vocês por aqui mesmo. É bem importante porque assim dessa forma a gente consegue ir tirando as dúvidas. É isso aí. E assim, até um pouco de um conselho, né? Aproveite seu intercâmbio, né? Venha com a cabeça aberta que você vai encontrar... É um choque cultural de todos os tamanhos, é uma língua nova, pessoas novas. Então venha com a cabeça aberta. Eu acredito que é uma experiência engrandecedora, uma experiência que você nunca mais vai esquecer na sua vida, né? Então venha de cabeça aberta, aproveite. Viva a cultura, viva o que o país tem a proporcionar. Os irlandeses são pessoas muito amigáveis, são bem tranquilos, então venha de cabeça aberta, vai ser muito legal e é isso aí. E o tempo aqui passa voando, né? Passa voando, 8 meses vão passar assim, então aproveite cada dia de sol como esse, ou até mesmo de chuva. Você aprende a valorizar até os dias de chuva, porque como chove muito, não tem como só ficar em casa deitado debaixo da coberta. A vida, ela acontece independente do clima que está aqui fora. Então você vai aprender a viver com os dias nublados também. São dias também, né? Não são tão... Mas enfim, é isso aí. É isso. Se você gostou, não esqueça de curtir. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm interesse de vir aqui para Irlanda. Não esquece também de seguir a gente lá nas nossas outras redes sociais, eu vou deixar aqui também. E é isso, um beijo e até mais. Um abraço.